Boa noite, está no ar o programa Doc.com desta semana. O assunto hoje aqui no programa, como não poderia deixar de ser, o que todos estão comentando, que é o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff do PT. Votação no último domingo no plenário da Câmara Federal. A maioria decidiu pelo prosseguimento do processo, que agora está no Senado. E nós vamos receber aqui no programa Doc.com o deputado federal Sandro Alex, do PSD. Ele que votou favoravelmente ao processo de impeachment. Vai falar para a gente um pouco mais de tudo dos bastidores, do que aconteceu durante a votação do impeachment na Câmara Federal. Também qual será o trâmite do processo daqui para frente no Senado, e vai falar também a respeito da sua participação. O deputado Sandro Alex é vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara Federal, melhor dizendo, e ele será aí um dos responsáveis pela votação, vai dar o seu voto no processo que envolve o presidente da Câmara Federal, o Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. E também o Sandro Alex vai comandar a oitiva com o lobista baiano, que está preso pela Polícia Federal em Curitiba, dentro da Operação Lava Jato. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Hoje vamos tratar de um assunto que envolve toda a nação, todo o país. Pudemos presenciar no último final de semana toda a questão da votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff do PT, processo esse que ocorreu na Câmara Federal, conduzido aí pelo presidente Eduardo Cunha, com a votação aí de todos os deputados, que levou à aprovação do processo do impeachment, que agora está no Senado Federal para o prosseguimento, agora sim, para o julgamento, o julgamento aí desse processo de impeachment. E quem esteve na Câmara exercendo o seu voto, representando aqui Ponta Grossa e os Campos Gerais, foi o deputado federal Sandro Alex, e é com ele que nós conversamos agora. Boa noite, Sandro. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou à disposição de todos. Pois é, um processo, Sandro, que começou aí quando o presidente Eduardo Cunha acatou a denúncia dos 3 advogados que entraram contra a presidente Dilma, depois que o próprio Tribunal de Contas da União indicou os rombos nas contas públicas, depois chamadas de pedaladas fiscais, que nada mais é do que o governo ele pegava dinheiro dos bancos públicos para esconder o rombo, antecipava essa receita, o que é contra a lei. E aí todo esse processo se desenrolou, muitos aí falando realmente que é um crime de responsabilidade fiscal e que deve sim a presidente ser punida por isso, e que foi o entendimento da maioria dos deputados, e uma outra parte dizendo aí que não se configura em crime e que seria um golpe. Qual é a sua visão? Você votou pelo impeachment. Primeiro eu gostaria que você falasse a respeito do que o levou a votar aí a favor do impeachment, melhor dizendo. Olha, eu estive no dia que esse processo foi protocolado na Câmara Federal, eu fui junto com o professor Miguel Reale. Ele, no ano passado, junto com outros 40 a 50 parlamentares, este era o núcleo, então, de apoio. Nós não tínhamos nem perto de 342, poucos 40 a 50 parlamentares. E nós protocolamos este pedido. Em nome de quem? Da sociedade brasileira. Então vamos esclarecer que o processo de impeachment não é do senhor Eduardo Cunha, ele é da sociedade. Ele recebeu o processo, assim como já recebeu outros tantos, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil, porque do ano passado para cá nós já tivemos outros crimes cometidos pela senhora Presidente da República, inclusive de obstrução à justiça, e foi o que levou a Ordem dos Advogados do Brasil a entrar com um novo pedido. Tem vários pedidos protocolados. Muito bem. Ao aceitar
a abertura desse processo, começou então o rito do impeachment, que foi judicializado pelo governo no Supremo Tribunal Federal, com votação aberta, indicação de líderes, uma discussão que levou alguns meses. E o entendimento do STF foi de que o rito deveria seguir o que aconteceu durante o governo do Fernando Collor, que foi o impeachment do Collor. Muito bem, foi o que aconteceu. Isso já fortaleceu o governo, porque ele passou a indicar para a comissão deputados que eram favoráveis ao governo, porque era a indicação dos líderes. E, claro, a maioria dos partidos formavam base governo, ou seja, o governo, naquele momento, ele já poderia ter maioria. Mas, com a comissão estabelecida, também a formação de presidente e relator, os esclarecimentos, os encaminhamentos, os documentos, levaram a maioria da comissão a ter a certeza de que realmente foi constatado o crime de responsabilidade fiscal, que já havia sido confirmado pelos órgãos de fiscalização e controle, Tribunal de Contas, e o governo já havia recorrido a uma comissão da OAB para tentar impedir. Perdeu de 26-1. A comissão, em sua maioria, aprovou o relatório. Segue-se, então, para o plenário da Câmara Federal. Então, foi já uma ampla discussão, foi um aprofundamento do tema, todos tiveram conhecimento dos pareceres e dos relatórios que confirmavam o crime de responsabilidade. Pois bem, ao seguir para o plenário, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que este processo não era devido e que havia um golpe. O que é que o plenário do Supremo Tribunal, a Suprema Corte desse país, decidiu? Pela legalidade do processo, afastando qualquer hipótese e qualquer indício de golpe, dando pela legalidade e que era um processo legítimo e que não oferecia nenhuma ruptura, nem mesmo qualquer atentado à democracia. Ou seja, que estava de acordo com a legislação. Palavras da ministra Carmen Lúcia. Com a Constituição. Sendo assim, a discussão não começou no plenário na sexta-feira, que durou por 50 horas. Ela começou pelo Supremo Tribunal Federal, que deu pela legalidade. Por isso, eu não aceito e repudio o ataque do governo em, ao não se defender, apenas querer dizer que foi um golpe, sendo que golpe tem a ver com o golpe de Estado, ou seja, o golpe pela força violenta, física e... a tomada do poder pela força. Pela força. Isso. Não há isso, não há, nós estamos dentro de um processo democrático. E nós começamos na sexta-feira o processo de discussão, e que durou por 50 horas. Por 50 horas, nós ouvimos o relator colocar o seu relatório extenso, e aí cada parlamentar deu o seu depoimento. Só que eu fiquei durante 30 horas esperando a defesa do governo sobre o crime de responsabilidade fiscal. E o que é que eu ouvi por parte do governo? Ataque. Ataque ao Tribunal de Contas, ataque à Ordem dos Advogados do Brasil, ataque à Suprema Corte, ataque ao Ministério Público, à Justiça Federal, ao juiz Sérgio Moro, à Polícia Federal, à imprensa livre, e não vi nenhuma defesa que tirasse o crime de responsabilidade do julgamento. E eu até disse o seguinte: hoje é uma inversão de valores. Você parte para o ataque e não consegue se defender porque não há defesa. O PT tem uma dificuldade de cumprir leis e de respeitar instituições. E hoje, inclusive, tem processo dos senadores do PT e do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB para punir o juiz Sérgio Moro, dizendo que o juiz Sérgio Moro deve ser punido com punição de cassação do senhor juiz Sérgio Moro. Então, essa é a resposta que o PT deu. E a outra resposta que o PT também deu foi de partir ao ataque ao senhor Eduardo Cunha,
que deve à sociedade, mas são processos distintos. E foi por isso que eu comecei meu pronunciamento no sábado dizendo, eu como vice-presidente do Conselho de Ética, o processo do presidente da Câmara tem data e hora, são coisas distintas. Aquele não era o momento de se tratar do Eduardo Naquele Cunha. momento nós estamos tratando do processo do impedimento da presidente da República pelo crime de responsabilidade. O processo contra ele ou contra quem estiver sob julgamento é em outro momento. Então, eu não concordo que você faça uma correlação. A corrupção, ela não pode ser comparada, ela deve ser punida. Se você é contra todos, você tem que votar sim para todos. Você não pode dizer fora Dilma, fora Temer, fora Cunha, voto não ao impeachment. Você já mentiu para a primeira alternativa, porque você já está falando fica Dilma. Se você é fora Dilma, fora Temer, fora Cunha, você tem que votar sim, 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 para todos os processos de investigação que tiver. Eu já disse sim para o Cunha e já disse sim para Dilma. E se houver também algo contra o vice-presidente, vai ser sim para ele. Agora, não deve ser pela comparação. Eu sou sim pelo não do outro, eu sou não pelo sim do outro. Aí você está fazendo um processo comparativo e que não cabe. E Sandro, o que muitas pessoas, a gente acompanhando as redes sociais, a manifestação da população, que pelo menos nesse sentido foi bom, porque a população está se interessando pela política, né, nesse momento, e deve ser assim em todas as ocasiões, pessoas dizendo que com a possível saída da Dilma, o processo do Cunha possa ter um enfraquecimento e ele conseguir se safar, né, das acusações pesadas que constam contra ele. Você que está lá na Câmara e faz parte do Conselho de Ética, acompanha todo esse processo, isso pode acontecer ou não? Ele já está fazendo, desde o início do processo, ele trabalha com o poder que tem à frente da Câmara dos Deputados. Assim como a presidente da República também trabalhou com o seu poder para impedir o processo de impeachment. Ou os senhores e as senhoras têm alguma dúvida que houve cooptação de deputados? Deputados que estavam indecisos foram decidir seu voto num quarto de hotel com o ex-presidente da República, oferecendo cargos, dinheiro e liberação de recursos para seus municípios. Eu não estou falando nada do que a população já não tenha conhecimento. Nós tivemos um diário oficial que foi veiculado no sábado. Quando você tem um diário oficial no sábado, com nomeação de cargos de segundo e terceiro escalão? Nós tivemos empenhos de recursos durante a semana na ordem de 100, 200 milhões a cada parlamentar para convencer um voto. E muitas vezes para que ele não fosse votar. Então, cada um usou do seu poder. Agora, ele está tentando impedir a sua cassação. Ele tem a sua força, tem os seus defensores, assim como a Dilma tem. Nós estamos trabalhando no devido processo legal. Ele já nos criou dificuldades para o encaminhamento do processo, mas nós ganhamos por um voto. E o processo hoje está em momento de instrução de provas e para a formatação do relatório. Ah, mas ele vai tentar inverter isso? Vai tentar. Vai até o fim. Mas eu também vou até o fim com o meu voto, sim. Eu não posso falar pelos outros votos, eu falo pelo voto que eu represento a minha cidade. O meu voto vai ser sim até o final contra ele. Semana que vem eu vou comandar a instrução aqui da oitiva com a Justiça Federal e ao lado do juiz Sérgio Moro, ouvindo o Baiano, que é um dos delatores dele. Lobista. E ele está tentando impedir. E eu estou tentando ouvir. E acredito que nesta briga eu vou conseguir ganhar. Agora, se ao final, no voto, cada parlamentar der seu voto e eles conseguir a sua não cassação ou a sua cassação, depende da pressão em cada um dos parlamentares. Né? Mas eu não vejo ele conseguir escapar do Supremo Tribunal Federal. O processo dele é robusto, as provas são evidentes e ele pode demorar, mas chegará a sua hora, ele será preso. Como foi José Dirceu, que continua preso. Então, ele pode até tentar escapar por alguma articulação ou manobra, mas ele não vai se safar do processo que envolve a Lava Jato. Não só ele, como todos os outros, inclusive alguns que estão com foro privilegiado. Porque ao derrubar o governo, você derruba ministros e ex-presidentes que voltam à Justiça de Curitiba para as mãos do juiz Sérgio Moro. Então, não estamos aqui tratando de uma justiça seletiva. Eu quero que se investigue tudo e todos.
E não faço por mim, acredito que é o eleitor. Então, eu não votei sim do impeachment para Dilma para salvar ninguém lá. Eu já estou contra eles também em outros processos. Só que as coisas são distintas. Eu percebo que muitos tentaram justificar o voto não ao falar sobre o processo que envolve a figura dele ou de outros. O correto seria, fora Cunha, não concordo, mas o meu voto é sim para o impeachment. Como foi o meu voto, como foi o do Júlio Delgado. Eu respeito o contraditório também. Acredito que muitos votos foram legítimos, por acreditar que não havia presença do crime de responsabilidade. Não estou aqui para julgar o voto de ninguém. Muitos votos foram por... O que a população não concorda é que ela percebeu um balcão de negócios. Parlamentares indecisos que praticamente colocaram-se à venda dos dois lados. Tentar negociar uma vantagem pessoal. E aí foram até no domingo para dar um voto pessoal, seu. O que era melhor para si e não melhor para o país. E por isso que eu fiz questão de dizer, representando Ponta Grossa, representando os Campos Gerais, o meu voto é sim, porque o voto não é meu. O voto pertence aos meus eleitores. Tá certo, Santos. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta continuando essa entrevista com o deputado federal Sandro Alex a respeito de tudo o que aconteceu e que ainda está para acontecer no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com, hoje na entrevista com o deputado federal Sandro Alex. Deputado, falávamos no bloco anterior do seu posicionamento, do que o levou a votar pelo sim, né, ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. E agora, né, a votação, todos já sabem o resultado, 367 votos a favor, né, da admissibilidade do processo de impeachment, agora é com o Senado. Já chegou às mãos do Renan Calheiros, presidente do Senado. Forma-se aí uma comissão na próxima semana. Eu gostaria de que você comentasse qual é o trâmite agora com esse processo. Bom, primeiro uma observação que quero fazer com vocês. Durante o processo de votação, eu percebi o quanto o Constituinte foi zeloso na defesa e na legitimidade do presidente ou da presidente em exercício. Por quê? Alcançar 342 votos não é fácil. Não é. E por que o Constituinte fez isso? Porque você não tira do poder um presidente da República por qualquer motivo ou porque você não gosta. É porque tem que haver realmente algo muito grave. Porque para se alcançar 342 é que o governo perdeu a sua total governabilidade. Nós estávamos com todo o plenário favorável e quase não chegamos, havia uma dúvida entre os votos até o momento final. Porque é realmente muito difícil. Se o governo for irregular, aliás, se o governo for ruim, ele não sofre o impeachment. Porque é muito difícil você conseguir, dentro de um colegiado daquele tamanho, com vários partidos, você não ter um mínimo de 172 votos para o governo. Se um governo não tem 172 votos, é porque ele já não tem mais governabilidade. Nenhuma. Nenhuma. É um desgoverno. E se acaso, digamos que num acaso que eu acho que não vai acontecer, a presidente fique, ela vai ter muito... não consegue aprovar nenhuma reforma, nenhum projeto, ela não consegue tirar o país da situação que está. Inadministrável, né? Então, naquele momento, e vocês perceberam em casa a dificuldade de se chegar a um score, a um placar como aquele. Não é qualquer processo. Não é qualquer processo. Então, a Constituição, ela foi muito correta quando colocou esta votação, né, por 2/3. É muito difícil alcançar. Agora, passa-se ao Senado. O Senado recebeu, abre a comissão na próxima segunda-feira
E essa comissão tem o prazo também, lá de 10 dias ou 10 sessões, não lembro, para trazer um relatório, como a Câmara trouxe. E pode aprovar por maioria simples, 41 senadores. Me parece que já há 47 ou 48 senadores favoráveis abertamente. Ou seja, o processo vai ser instalado no Senado. Sendo instalado, a Presidente da República é afastada do seu cargo por 180 dias. E o Senado transforma-se em um tribunal, presidido pelo ministro Lewandowski, que vai julgar o crime cometido pela Presidente da República. E ela, afastada, assume a figura do vice. Este é um encaminhamento que nós vamos ver no Brasil. Eu estou convicto que há número mínimo regimental para a admissibilidade no Senado, né? E aí assume a figura do vice-presidente. E também é interessante que o governo, tanto a presidente quanto os seus defensores, saíram no ataque à figura do vice-presidente da República. Mas o vice-presidente da República não chegou lá pela oposição. Não chegou lá porque foi uma escolha nossa. Ele foi escolhido primeiro pela Presidente da República para compor a sua chapa. E por 2 vezes. Por 2 vezes. Ele passou com ela 4 eleições. Porque foram 2 turnos de 2 eleições. 4 votações. E eles passaram a atacá-lo. Mas foi a escolha que eles fizeram. Por que é que se tem o vice-presidente? Em caso de afastamento, impedimento, ausência da Presidente da República, assume a figura do vice-presidente da República. Ele não chegou lá de forma biônica. Ou seja, quem votou na Dilma votou no Temer. Você votou na chapa. Na chapa. Você votou no Temer. Eu não votei na Presidente da República, eu não estava ao lado da defesa da sua candidatura. Mas as pessoas elegeram a Presidente da República e o Vice-Presidente da República para assumir, inclusive, diante da possibilidade, da impossibilidade da Presidente estar à frente. Então, também eu não concordo, porque muitos, para tentar conturbar o processo, também falaram: não é legítimo o Presidente da República. Sim, é legítimo. É legítimo. E é a escolha dada pela Presidente da República. Agora... Assim como foi o Itamar Franco na época do Collor. Na época do Collor. O que é que vai acontecer? Um governo, na minha opinião, um governo de transição, como foi o do Itamar, e de coalizão. O que significa isso? Ele terá que contar com o apoio do Congresso para poder fazer as medidas necessárias para retomar a economia e retomar o crescimento do país, que hoje a Presidente, inclusive, não tem. E foi o que o Itamar fez, porque o Plano Real ele foi estabelecido no governo Itamar pelo ministro Fernando Henrique, porque havia uma coalizão. Só um partido foi oposição ao Itamar. Quem foi? PT. Só um partido votou contra o Plano Real, o PT. E provavelmente, novamente, eles serão agora a oposição ao presidente que vai acabar exercendo a titularidade. Caso o Senado admita, estamos aqui dentro da possibilidade do Senado. Então, ele vai ter que fazer um governo de coalizão, cortes em cargos e gastos do governo, ministérios que são 40 para 20, tudo aquilo que, inclusive, esse governo ficou de fazer e não fez. Não fez. Teve a oportunidade. E ele vai ter que ter algumas medidas amargas também, e que o Congresso vai ter que dar a sustentação, porque senão o país não vai suportar. Não é? Agora, eu penso também que os maiores lesados nesse processo foram os eleitores da Presidente. Eles foram enganados. Quem votou contrário à Presidente não acreditava no seu plano, na sua proposta e no que estava sendo apresentado. Agora, quem votou na Presidente, este sim foi lesado, este foi prejudicado, porque acreditou nas palavras e verificou após a eleição que não era verdade. Então, este eleitor, nós estamos defendendo o eleitor que levou a Presidente ao Palácio do Planalto, né? Porque quem não votou nela não acreditava nas suas promessas e nas suas palavras. E Sandro,
Existe também uma questão, e há quem defenda também, a questão do processo que corre no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que, se não me engano, é uma ação do PSDB contra a chapa, né, porque teria ido dinheiro do Petrolão para financiar a campanha da Dilma e do Temer, e aí se configuraria em crime eleitoral, e aí sim a chapa poderia ser cassada e novas eleições acontecerem. Sim. Existe essa possibilidade? Você sabe como que está esse processo no TSE? Olha, são duas observações importantes que tem que se fazer. Primeiro, até não é com relação a esse caso. É o que foi falado muito no final de semana e passado à opinião pública, de que o vice-presidente passaria a ser o Eduardo Cunha e que ele poderia assumir a presidência, a figura do senhor Eduardo Cunha, réu do Lava Jato. Então eu quero tranquilizar que o senhor Eduardo Cunha está impedido de ser presidente da República, porque é um dispositivo constitucional. Ao ser réu, ele não pode assumir, ainda que de forma temporária, o comando do país. Ou seja, ele nunca será presidente da República neste momento, sendo réu no Lava Jato. Ele não pode, ele está impedido. Então vamos esclarecer, porque algumas pessoas me questionam, você vai levar o Eduardo Cunha agora para o Planalto? Não. Aliás, eu acredito que ele vai se afastar da presidência agora. O próprio Supremo vai afastá-lo, até para que não haja nem a possibilidade disso acontecer. E tem um processo de afastamento que nós do Conselho pedimos. Agora, com relação ao senhor Temer, este processo, ele está lá e o TSE diz que só vai analisar ao término de tudo isso. Pode ser lá em 2017. Né? Aí não tem eleição. Ao se verificar, primeiro vamos ver se realmente, porque o próprio advogado do Temer, que é o doutor Gustavo, me disse que são ações separadas. Ação dela para com ele, até porque ele tem uma prestação de contas separada da dela. A presidente tem uma prestação de contas de campanha e o presidente Temer tem uma outra prestação de campanha. Então, eles estão tentando separar o processo. Mas ainda que seja, e que ele seja julgado lá, na minha opinião, seria o término desses 2 anos de governo de transição. Aí sim, você tem um dispositivo onde se chamaria, através do presidente do Supremo, você chama uma nova eleição. Agora, querer novas eleições neste momento, aí sim é um golpe, porque não há dispositivo constitucional para isso. Não há na Constituição, eles querem apresentar uma proposta de emenda, eles querem mudar a lei um grupo de senadores, para fazer uma eleição, porque não temos esse dispositivo dentro da nossa legislação. Ou seja, aí me parece tratar-se de um golpe. Você está querendo mudar a lei no meio do jogo, você está mudando para dizer, não, vamos à eleição. Mas o povo foi à eleição e escolheu um vice. Escolheu um vice para assumir em caso de impedimento. Então, não que eu não seja favorável a eleições, e poderá acontecer dentro do que possa vir a acontecer no TSE. Agora, alterar uma Constituição para se fazer agora oportunamente, por quê? Porque favorece o candidato A ou B neste momento, eu não concordo. Esse dispositivo não existe. É querer alterar a legislação. Agora, uma vez sendo afastado também, porque eu não estou aqui para defender o vice e não estou aqui para fazer seletividade, não. Se realmente acontecer e esse processo vir até nós, isso pode acontecer lá no ano que vem, aí realmente, aí nós temos dispositivos para ver como será feito esta nova eleição. Mas nesse momento, como eles querem fazer agora, daqui 2 meses, isso eu não posso concordar. Só para deixar claro para o nosso telespectador que se essa ação, por um acaso, vingar no TSE, ele só teria umas eleições diretas se for nos primeiros 2 anos do atual governo, ou seja, até no final deste ano. Se for depois, né, nos 2 anos finais, aí é uma eleição indireta via Congresso Nacional. Mas essa questão também, retomando, Sandro, o trâmite no Senado, você falou da questão ali de maioria simples para aprovar, né, a admissibilidade e a presidente Dilma será afastada por 180 dias. Até 180 dias, né, e o Senado vai ter todo esse tempo para analisar esse processo. E para sacramentar o impeachment precisa de 2/3 do Senado, que aí sim daria 54
senadores. Você acredita que se chegar a esse ponto, né, por acaso a Dilma leve até o fim realmente, né, não fazer como fez o Collor de renunciar antes, né, você acredita que terá 54 senadores a favor do impeachment? Sim. O melhor seria a renúncia. Eu já disse isso antes de votar, porque seria o mais óbvio, o mais rápido, menos doloroso para a população. A presidente ter a grandeza de sair, ela renunciar ao mandato. Me parece que não vai fazer. Até porque não é a defesa do cargo, do poder, e sim da prerrogativa do cargo, que hoje tiraria, em caso de uma renúncia, o foro privilegiado dela e de muitos outros, que passariam a vir responder a Lava Jato em Curitiba e não lá em Brasília. E são muitos ministros. Então, eu tenho este sentimento de que eles não querem, neste momento, abrir mão dessa prerrogativa. E vão lutar até o fim para que lutar. isso não aconteça. Agora, nós estamos num Estado democrático de direito, num devido processo legal. Se realmente não for comprovado, eu estou convicto. Eu já acompanhei o processo até aqui. Tenho convicção. Agora, se o Senado, né, entender o contrário, nós estamos num Estado democrático de direito. Eu não acredito numa reversibilidade mais. Não acredito. Eu acho que agora é muito mais o grito, a tentativa de colocar a opinião pública contrária, né, de você tentar fazer cooptação de forma não republicana de parlamentares, do que você se defender do crime. É o que eu tenho percebido. E eu acho muito difícil nesse momento, ainda mais se ela for afastada do cargo, ela realmente conseguir voltar para o cargo. Tá certo, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta finalizando aí a entrevista com o deputado federal Sandro Alex. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, na sequência da entrevista com o deputado federal Sandro Alex. E, deputado, qual foi a reação, você que citou realmente aí o nome de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, durante o seu voto, qual foi a reação do eleitor, você andando nas ruas, né, abastecendo o carro, indo no restaurante, qual foi a receptividade dos eleitores pontagrossenses ao seu voto, à sua posição adotada no processo de impeachment? Olha, desde o momento onde eu proferi o voto, respeitando a Constituição e representando a cidade de Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais, o nosso Paraná. Naquele momento, sim, eu percebo que foi o sentimento do cidadão, do pontagrossense, do paranaense em se sentir representado. E respeito aqui o contraditório, mas a maioria absoluta da população da cidade de Ponta Grossa, da região, se lá estivesse no meu lugar, teria dito sim. E eu fiz esse gesto porque acredito que o mandato é do eleitor, ele não pertence ao eleito. O mandato pertence ao eleitor. E foi até uma lembrança que eu tinha de 92, quando eu tinha 20 anos, e lá nós tínhamos um representante de Ponta Grossa no momento do Collor, que foi o Otto, e ele também era a voz de Ponta Grossa. E eu, quando fui eleito deputado a primeira vez, eu disse que o último momento onde a cidade teve o registro do seu nome foi lá naquele mandato daquele parlamentar, e de lá para cá nós tivemos uma lacuna, né? Foi a minha defesa quando eu me tornei deputado. E isso veio à minha lembrança de que o tempo passa, mas permanece aquele mesmo sentimento, né, de defesa da sua cidade, do amor que você tem, do respeito que você tem ao local que você mora, que você reside. E o sentimento de dizer ao país, esta cidade, esta região está dizendo sim. Não é um voto meu,
é um voto de todos, ou pelo menos da maioria, né? E pelo que eu percebi, desde aquele primeiro momento, as redes sociais explodiram, o meu site caiu e muitas pessoas se manifestaram, né? E procuraram dizer a mim sobre o voto, o sentimento delas. E eu sou muito grato. Então eu quero agradecer a todos por essas manifestações dadas. Até as pessoas queriam ter feito, olha, nós vamos receber você. Eu disse, não, você não tem que me receber nada, eu só cumpri minha obrigação. Não, nós queremos fazer uma homenagem. Eu até falei, olha, eu tenho uma entrevista, eu não vou poder participar, mas eu agradeço, mas não fiz nada mais do que a minha obrigação. E não quero também que isso soe como uma provocação, um confronto, né? Porque eu sei também que muitos que defendem, e defendem até por ideologia, se sentiram machucados, eu não quero confrontá-los. Não era o momento. Nós temos agora aqui no campo do Estado Democrático de Direito, nós não estamos aqui num estado de exceção, né? Então, vamos respeitar as opiniões. É claro que cada um é responsável pelos seus atos e a população acompanhou muito esse processo. Eu acho que o que fez a população cobrar ao representante foi a forma com que ele se deu nesses últimos dias da tentativa de compra de votos, de negociar cargos, de liberar dinheiro para o parlamentar, onde na verdade você tem que ir pelo voto, pela tua decisão, pela tua consciência. Então, a população se revoltou muito com isso. Inclusive, teve um deputado que era o presidente nacional do PR, se eu não me engano, que renunciou à presidência nacional do PR durante o voto, né? Eu renuncio aqui porque eu não concordo com o meu partido e voto sim. Mas veja, não há tempo de TV. Alguns negociaram tempo de TV para eleições desse ano, apoios eleitorais, patrocínios eleitorais. Me desculpa, isto não vale o teu não no momento mais importante do país. Não vale. E aí a população vai ainda por muito tempo questionar alguns nãos. Assim como muitos reconhecem, olha, esse parlamentar tinha uma opinião formada desde o início e ele foi defensor desse governo e ele se manteve no governo. Ele é respeitado, né? Assim como o sim convicto também foi respeitado. Eu acredito que talvez a indecisão levou alguns parlamentares a ficar em uma situação constrangedora de balcão de negócios. E a população percebeu isso e não gostou. Porque hoje nós temos uma transparência muito maior do que lá em 92 no impeachment do Collor. E mesmo lá em 92 estava todo mundo acompanhando. Hoje você tem a presença muito maior da imprensa, das redes sociais, e o questionamento também vai ser maior, né? Assim como também eu tenho que ir lá hoje e conversar com o eleitor para até defender o meu posicionamento, de alguns que não concordam com o meu posicionamento, né? Mas eu espero, e para deixar aqui um registro final a todos em casa, a minha maior preocupação agora, eu tenho um compromisso no Conselho de Ética, eu tenho um compromisso de julgamento do senhor presidente da Câmara, nós temos outros parlamentares sendo investigados, nós temos ainda muito a ser passado a limpo no país. Mas a minha preocupação é com o encaminhamento disso tudo. Como o povo brasileiro vai ficar. Eu tenho que trabalhar nesse momento para a reconstrução do país, né? Que a gente possa dar uma estabilidade na economia, para que a retomada do crescimento, do emprego e renda possa tranquilizar o trabalhador, que as pessoas não tenham os seus cortes de benefícios garantidos, porque cada vez que o PT se sente ameaçado, ele diz que vão cortar isso, vão cortar aquilo, Bolsa Família, e aí a população entra em pânico para gerar uma insegurança, e isso a gente sabe que não vai acontecer, mas é necessário que a gente recoloque as coisas nos seus devidos lugares. E isso não vai ser tão rápido, mas tem que ser urgente para cada vez os resultados virem antes, né? Então, o meu único receio é que esse processo ainda se estenda por meses e meses e a população não vai suportar, o setor produtivo não vai aguentar. Então, por isso que era importante que ela tivesse a grandeza de renunciar, porque seria menos doloroso. Mas vamos respeitar.
o processo legal. Agora, nós temos que pensar na construção, né, no crescimento do país. E é isso que eu quero colaborar com o governo que lá estiver de forma legítima, né? Quem estiver lá e não dever à sociedade vai ter o apoio para medidas necessárias ao país. Assim como eu também eu não fui oposição a tudo no governo. Eu tive um posicionamento muito claro, de quando eu percebi que nós tínhamos matérias importantes, eu votei a favor. Eu nunca fui oposição por oposição, como eu vejo hoje até em Ponta Grossa, muitos se opõem ao governo para tentar não dificultar ou impedir algo que é importante. Eu não fiz isso no governo federal, ao longo de 4 anos. Eu não fiz. Mas eu disse não para cada uma das votações onde eu não concordava e verificava, inclusive, que o governo estava tomando um caminho errado. Mas eu apoiei muitas vezes com o sim ao governo. Acho que é o que a população quer. A discussão política partidária fica para a eleição. Eu espero que nessa transição o país retome, né, o seu crescimento e lá em 18, aí sim, de forma novamente cívica e constitucional, nós vamos às urnas para aí a população levar alguém a ocupar aquela cadeira, né, dentro do Estado democrático de direito que é exercido lá no momento do voto. Aí sim o país já esteja realmente respirando mais aliviado. Tá certo. E Sandro, aproveitando a sua presença aqui no doc.com, e muitas pessoas têm esse questionamento, essa indagação, a respeito da sua transferência de partido, né? Você estava no PPS, dentro da janela partidária que abriu-se já para que os detentores de mandato pudessem mudar de partido sem a perda do mandato, né? Você, dentro dessa janela, deixou o PPS, foi para o PSD, e você mesmo, a gente retratou no blog, aí com a prerrogativa de ser o presidente estadual do PSD. Como que aconteceu essa transição e o que você espera daqui para frente no PSD? Foi muito tranquilo. É claro que nenhum partido quer perder um parlamentar. Então, inicialmente, houve um pouco ali de ciúme, mas somos amigos e eu respeito muito a legenda que eu participei, de pessoas íntegras, decentes, na figura do Roberto Freire, um grande amigo e que me deu todas as oportunidades. Eu sigo a um partido pela oportunidade de ter hoje um comando estadual, de estar numa legenda com outros companheiros que tenho também grande relacionamento, como o Ratinho, e consegui, dentro da legenda, convencer mais 30 parlamentares a votar sim pelo processo de impeachment, ou seja, foi decisivo, né, naquele momento, o posicionamento do partido para o processo de impeachment. Nós estamos numa bancada forte, uma das maiores do Congresso, o partido PPS segue também numa linha forte, aguerrida, e o Marcelo, que é meu irmão, continua na legenda. Inicialmente houve até, será que ele vai ficar, com quem vai ficar? Já lhe antecipo aqui com muita clareza, ele será, continua no partido, vai continuar, eu acredito que o diretório volte ao presidente Leopoldo, porque eles têm uma chapa completa, ele tem hoje o município mais importante do PPS no país, e eu acredito porque o Roberto Freire me disse que vai assegurar a ele o partido e a sua legenda, até pela história que ele tem com o partido. Não é porque eu saí que vai haver uma retaliação, não. Nós até já conversamos e já encaminhamos para isso. Ele tem uma legenda forte, acredito no partido com várias cadeiras na Câmara Municipal e, caso o prefeito queira colocar o seu nome à disposição, a legenda vai assegurar, tenho absoluta convicção, dito pelo presidente nacional, que ele terá a legenda e o trabalho feito pelo Leopoldo lá quase, pelo menos, mais de 10 anos no partido, é reconhecida já, inclusive, pelo líder
do partido na Câmara dos Deputados. Pois é, eu até conversava e o Leopoldo esteve aqui no Doc.com recentemente. Ele foi candidato a prefeito de Ponta Grossa lá em 2004 pelo PPS. E eu também. E aí, em 2008, você foi candidato pelo PPS história. também. Temos uma história e isso vai ser respeitado. Aliás, eu sou hoje um grande aliado do partido aqui e em outras cidades do Paraná. Então, talvez naquele primeiro momento teve aquele desentendimento, mas hoje já está superado. E me parece que a legenda, inclusive, ficou mais forte com a vinda de mais pessoas e isso só colabora, inclusive, com o fortalecimento da legenda e o comando do Leopoldo. Exatamente. Teve a notícia aí que o vice-prefeito, Dr. Zeca, também se filiou ao PPS, é encarado como um incremento aí ao partido. Vai ficar mais forte, uma legenda mais forte, com o maior número de cadeiras na Câmara Municipal e reforçando a história do partido. E eu continuo lá defendendo a bandeira e defendendo quem me acolheu durante tanto tempo. Eu acredito que isso só vai somar e fortalecer. Tá certo. Tem já uma data ou uma estimativa de quando você passará a assumir a presidência do PSD? Veja, nós teríamos uma reunião essa semana e eu até não estou preocupado com isso, porque eu estou mais preocupado agora com o Conselho de Ética, com o processo de impeachment, com a economia. O presidente, que é o Seara, me disse: Sandro, nós vamos dissolver o diretório estadual e nesse momento a convenção é apenas no segundo semestre. E ele queria abrir mão da presidência, porque eu já estou na primeira vice. O Ratinho é o segundo vice, eu sou o primeiro vice, e o Seara seria então o presidente. Ele disse: Sandro, eu vou pedir o afastamento e você vai assumir por tempo indeterminado. Eu disse para ele: não se preocupe com isso não, que não é agora o momento agora é de nós nos concentrarmos para o país. Mas ele gostaria de que no dia 2 de maio, pelo menos a gente acertasse essa provisória. E eu disse para ele: não, pode ficar, continue lá. E ele até: não, eu vou pedir o afastamento. E você já assume, porque você é o primeiro vice, você já assume. Eu falei: não, vamos discutir. E eu também não entrei para ser presidente para sempre. Foi, na verdade, um prestígio que o partido me deu, mesmo tendo 9 parlamentares estaduais, 4 federais, e tendo nomes de expressão, ex-ministros no partido, como o Reynolds, como o Guerra e como o Seara. E o meu nome foi encaminhado, mas não é. Eu quero que o partido seja democrático, que cada um ocupe por um tempo esse espaço e que a gente faça dele um partido forte no estado do Paraná. Eu acredito que ele já é. Tá certo, gostaria então de agradecer a sua presença aqui no Doc.com. Muito obrigado a todos e mais uma vez a minha gratidão pelo reconhecimento de Ponta Grossa nesse momento tão importante do país. Obrigado. Tá certo, então essa foi a entrevista com o deputado federal Sandro Alex, do PSD. Você que quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa-doccom. Você quiser também enviar aí a sua crítica, sugestão, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com e você já se habituou a conferir as informações da política, do cotidiano aqui de Ponta Grossa, no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.